Bom, Lúcio, boa noite. Minha pergunta é a seguinte: se o Botafogo ele deixa esse sentimento hoje de se despedir de uma forma mais digna possível, né, do campeonato, até na nossa transmissão, a gente sabe que o merecimento do futebol é a bola na rede, né? Mas pela atuação, principalmente do segundo tempo, talvez foi a melhor do Botafogo até na competição, merecia, né, um resultado que fez uns acréscimos e depois tomou de passar de fase e chegar na final com o Flamengo. É esse mais ou menos o seu sentimento, de todos também no clube nesse momento? Boa noite. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que é só reforçar, né, essa questão de parabenizar, né, os atletas, né? E é interessante porque alguns desses atletas pela primeira vez jogaram no Maracanã, né? E tiveram uma postura muito bacana, assim, uma postura boa, personalidade, né? Procuraram fazer o jogo que a gente tinha passado, né? E conversado a respeito disso. E sem dúvida que foi um jogo bom. Infelizmente, né? Não foi o resultado que nos credenciou a chegar à final, mas eu acho que foi uma vitória que mostra, primeiro, uma capacidade que a equipe tem, né? E todos aqueles que acompanharam o jogo, acho que pôde perceber isso. E para um futuro aí próximo, né? Acho que cria-se sim uma expectativa boa, né? Em relação até a esse próprio grupo de atletas, né? Jogadores que vão, acho que de alguma forma aí conseguir, né? Diante de uma sequência e com a chegada agora do nosso novo comando, né? Também ter a possibilidade de mostrar, né, o seu potencial para permanecer, né, e continuar vestindo a camisa do Botafogo. Boa noite, Lúcio. Sidão Marinho da Litoral News. Queria ir para o final do jogo. Você contasse o seu visual daquela cena final ali, que de fato foi o que chamou a atenção no jogo de hoje. A grande atuação do Botafogo, mas que no final não teve oportunidade de cobrar uma falta que poderia resultar num gol de classificação. Teve toda a confusão. Queria que você falasse para a gente, se possível com detalhes, tudo o que aconteceu naquele momento, desde a marcação da falta até o momento que o árbitro encerrou o jogo. Assim, eu acho que em relação até à arbitragem, né, o próprio Mazuco já passou, né, em relação ao que é o sentimento do clube. A gente entende que em relação à falta, né, o que aconteceu, né? Nós tínhamos uma possibilidade de atacar, né, naquela situação. O Fred já tinha cartão amarelo, matou a jogada, né? E até demorou para se tomar o amarelo e o vermelho. O árbitro enrolou um pouco, né, em relação a isso. Parecia que ele estava esperando para pensar o que ele faria. Só que assim, era uma situação que a gente poderia terminar com o ataque. Então, como ele marcou a falta e expulsou o jogador, nós entendíamos que ele deveria, né, deixar cobrar a falta, como até os jogadores do Fluminense mesmo pensaram, porque eles começaram já a se posicionar para a área, vi vários jogadores, um chamando o outro, posicionando barreira, inclusive, e daqui a pouco ele virou e terminou o jogo. Então, uma situação ruim. Eu acho que ele poderia dar continuidade, né, à situação da falta, mas é uma situação que já passou, né? Infelizmente é algo que aqui nenhum de nós vamos entender, até porque nós não temos esse contato mais com o árbitro, mas é lamentável, né? Lamentável porque ele até vinha fazendo uma boa partida, na minha opinião, e acabou se queimando nessa reta final da partida. Lúcio, só para tirar uma dúvida, na zona mista a gente conversou com alguns jogadores, a questão da falta que ele não deixou cobrar é o que o Botafogo reclama, ou, pelo que os atletas falaram, quando o Fluminense vai bater a falta e faz o gol, ele e o assistente também, eles falam que o jogo já tinha acabado ali. E aí, como é que o jogo recomeçou? Teve falta do Fred, teve expulsão e tudo mais. Qual é o lance da discordância? Foi a falta no Fluminense do gol, que ele falou que acabou, ou essa última de não ter deixado cobrar? Nessa falta já no Fred, segundo os atletas que estavam próximos dele, ele já tinha alegado que o jogo já tinha acabado. E, inclusive, o tempo regulamentar já estava finalizando. Eu acho que vocês recordam de um lance que o Fred faz uma falta no Sampaio, e era uma falta que o Fluminense fez, não foi o Botafogo que fez para reter o jogo, entendeu? E aí ali não demorou praticamente nem um minuto, o Sampaio já levantou e ele acresceu ainda mais 2 minutos.
E passaram-se esse tempo, e aí foi quando ele deu essa informação que o jogo já tinha finalizado. Então ele errou, na minha opinião, em 2 momentos, né? No momento da falta do Fluminense e depois na falta que ele não permitiu que nós cobrássemos. Lúcio, beleza? Boa noite. Bom, David Sharp do Antenados na jogada. Na minha avaliação, o Botafogo foi até um pouco melhor do que o Fluminense nesses 2 jogos e, sei, aquela coisa dos deuses do futebol que não permitiram que o Botafogo passasse. Mas aí está a minha pergunta. A torcida do Botafogo, grande parte dela talvez preferisse, ou falou realmente isso, que preferia que o time não fosse para a final para que o Luiz Castro viesse e conseguisse organizar esse time para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Qual é a visão de vocês em relação a isso, do grupo? Claro que vocês não queriam perder, mas como é que vocês veem isso? Assim, eu acho que para todo atleta, qualquer profissional do futebol, você chegar em uma decisão é por mérito, merecimento do teu trabalho, né? É a recompensa do seu trabalho, né? Você chegar. E os jogadores trabalham para isso, né? O dia a dia, é o pessoal de apoio que acorda às 6 horas da manhã de um domingo para preparar toda a logística para vir para um jogo, né? Então, é um envolvimento muito grande para chegar num momento como esse, né? E o sentimento depois do jogo, né, de vestiário, você percebia que os atletas não queriam ter, né, deixado de disputar uma final, porque é uma valorização, acho que para todo profissional. Agora, em relação a nós não atingirmos a final, né, de não chegarmos, de fato agora, né, com a chegada do Luiz, ele terá esse tempo, acho que um tempo para conhecer, né, e talvez até para nós melhorarmos, né, principalmente alguns atletas que também estão chegando, né, que estão sendo aí anunciados como reforços, e em relação a isso é uma oportunidade que se tem, né, de trabalhar, né, e certamente é o que deverá ocorrer, já que nós temos aí, né, daqui a pouco uma estreia aí no Campeonato Brasileiro, e nós sabemos que é uma competição aí de um nível bastante forte. Só completando aqui pela chegada dos reforços, do próprio Luiz Castro, dentro do Botafogo, dentro da comissão técnica e do elenco, qual a expectativa para essa temporada? Aonde o Botafogo pode chegar, segundo vocês? Eu acho assim que nós vamos, né, aos poucos melhorando, né, os reforços são justamente já nesse sentido. Esse primeiro momento, né, o campeonato estadual, além de ter utilizado aí vários jogadores da categoria de base, muitos jogadores foram utilizados, né? Ao longo da competição nós perdemos jogadores que eram importantes para nós, né? Para o nosso time titular, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, 2 casos: o Diego Gonçalves, né? O Rafael, que machucou logo na estreia, depois mais à frente o próprio Carlos. Então eram jogadores que já vinham, né, do ano passado, que seriam, né, jogadores importantes, e nós fomos perdendo esses atletas, né, ao longo desse primeiro momento. E mesmo assim, né, eu acho que finalizamos essa competição de uma forma digna, e eu conversei justamente isso com eles, né, que é um orgulho, né, perceber, né, o crescimento dos atletas, né, mesmo diante de uma adversidade, de alguns deles, como eu falei, jogando pela primeira vez no Maracanã e mostrando, acho que, um potencial bastante importante assim para a sequência deles aqui no clube. Boa noite. Gabriel Orfan, da Rádio Sintonia Esportiva. Queria saber se você já chegou a falar com o Luiz Castro, ele que é um técnico muito estudioso, se já chegou a ter um bate-papo antes de um jogo tão importante como esse, ou então agora no final, depois de toda a polêmica? Não, na verdade ainda não, né? Porque o Luiz ele acabou chegando hoje pela manhã, e nós, como estávamos envolvidos aí com o jogo, né? Nós ainda não tivemos aí nenhum contato. O que a gente espera, óbvio, que ele possa, né, chegar aqui ao clube, como já está, né, hoje na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro. Acredito assim que ele pode contribuir muito, né, com o Botafogo, toda a sua comissão. São profissionais que tive já informações com amigos meus que já trabalharam com eles, que são de um alto nível, pessoas que são, acima de tudo, excelentes pessoas, né, seres humanos, e em consequência disso eu acho que vai agregar muito, né, principalmente aqui ao Botafogo, porque eu acho que é dessa forma também que o clube busca trabalhar, né, com pessoas que venham, né, e possam principalmente compreender, entender, né, todo o processo do clube,
e nós esperamos, óbvio, que ele possa nos ajudar muito aqui, porque, né, nós teremos um ano aí desafiador. Lúcio, boa noite. Até é simbólico eu te fazer essa pergunta, porque há mais ou menos 14 anos atrás, você veio aqui nessa mesma sala de imprensa do Maracanã, claro que não essa, mas protestar contra a arbitragem naquele jogo de 2008. Hoje, 2002, está aqui novamente falando sobre a arbitragem no Campeonato Carioca, né? Mas uma arbitragem muito polêmica. Quero saber de você, qual o teu sentimento quanto a isso? Há 14 anos atrás, a arbitragem já era problema no Campeonato Estadual. Hoje estamos em 2022, tecnologia, muita evolução, mas muita coisa mudou. Outra pergunta que eu te faço, qual o legado, né, que o Lúcio Flávio, o que o Lúcio Flávio pode deixar para esse novo Botafogo do John Textor, né? Você teve aí à frente do Botafogo de forma interina, depois da saída do Anderson, chegou a uma semifinal de Campeonato Carioca, apesar da classificação, né, do Botafogo, o Botafogo ele foi tido como um azarão, digamos assim. E eu quero saber de você qual é o legado que tu deixa para o Luiz Castro também a questão da arbitragem. Bom, na verdade, em relação à arbitragem, são seres humanos, né? E todos nós acabamos errando, né? Todos nós cometemos falhas, mas principalmente em cima do que, né, o Mazuco já falou aqui, eu acho que falta uma profissionalização, né? O futebol ele evoluiu, né? Ele melhorou em muitos aspectos, mas ainda a arbitragem é sempre um tema, né, que se aborda, né? Então, como é um esporte, né, que cada vez mais existe investimentos, o custo é alto, né? E então nós precisamos rever tudo isso, né? Mas o Mazuco foi muito feliz, né, nessa colocação da profissionalização, né, desses profissionais. Existe, como você falou já, a tecnologia do VAR, mas por trás do VAR a decisão é de quem? Do ser humano, né? Então ainda existe contestações, existem erros e nós temos que conviver com isso, né? Mas em razão aí do campeonato, acho que, como eu falei anteriormente, né, o sentimento é de orgulho, né, pelo que os atletas fizeram, todo o respaldo, né, e o respeito que eles tiveram comigo, né, nesse tempo que eu fiquei aqui à frente, e até aproveito para, né, agradecer o próprio clube, né, por confiar em mim, né, nesse sentido, porque na realidade eu vim para ser, né, o auxiliar do clube, não tinha tido assim nenhuma experiência no campo, né? E foi assim, eu acho que muito bacana, muito proveitosa, né? Para mim, especialmente em termos de crescimento. E os atletas são, né? Todos os atletas, né? Quando eu falo dos atletas, todos que puderam jogar, né, nesse período, eles que são responsáveis, né, por fazer do Botafogo um time, né, que saiu, né? Acho que dando orgulho aí a todos que puderam acompanhar. Boa noite, Lúcio. Luiz Gustavo, daqui da Antena Esportiva. Então, a equipe saiu aplaudida hoje. Eu acho que a torcedor reconheceu a postura aguerrida da equipe durante 90 minutos. Queria saber como foi o clima no vestiário. Se a equipe também tem essa consciência hoje, após o jogo, que hoje pode ser o primeiro passo com a chegada do novo projeto, novo treinador e novas contratações, se hoje pode ser um novo passo para um ano vitorioso aí no clube. Eu acho que, especialmente os atletas, né, eles entenderam, né, ao longo já desse processo, né, de transição, qual que era, né, o pensamento do clube, né? Hoje o clube está buscando viver uma outra realidade, né, de buscar melhorar cada vez mais a sua estrutura, né, de reforçar principalmente o elenco, já que é uma competição, né, da qual o Botafogo ano passado não disputou, né, que é uma Série A, e esse ano ele retorna, né, com merecimento, e é certo que nós precisamos, né, compreender que esses atletas eles fazem parte desse processo, né, e os jogadores obviamente estavam chateados, né, indignados, né, com a situação, mas ao mesmo tempo assim a gente percebeu, né, o quão foi bacana, né, da parte deles, né, terem reagido a um jogo, né, que nós precisávamos, né, fazer uma diferença de 2 gols, conseguimos isso, mas no final acabamos não levando, né, mas de toda forma parabenizá-los aí pela grande partida. Lúcio, boa noite. Guilherme Gonçalves, Litoral News.
Hoje foi sua última dança como treinador do Botafogo, pelo menos nesse momento. E você mesmo disse, você veio para ser auxiliar. A partir de agora, a partir de amanhã, como auxiliar técnico, tendo essa vivência que você teve junto dos jogadores, junto do grupo, nesse Campeonato Carioca. O que na prática, você já falou muito de respeito, de empenho, que de fato foi muito visto, mas na prática, tática, peças, o que você vai chegar e conversar com o Luiz Castro sobre, olha, isso aqui dá para ser aproveitado? O que você vai conversar na prática, desenvolvimento tático, dos jogadores que vão chegar com o Luiz Castro, da sua experiência no Campeonato Carioca? Agora, né, primeiro a gente vai, claro, ter esse primeiro contato, né, de se conhecer. É muito provável que ele, né, já tenha algumas informações, né, até pelo fato, né, de, através do que chegou para nós, até de informações da parte deles, né, que são pessoas que já vêm acompanhando também, né, a equipe, já conseguiram analisar alguns jogos e hoje eles acompanharam em loco aqui, né? Estiveram ao vivo aqui e puderam, né, ter uma visão um pouco melhor, né? E é claro que nesse primeiro contato muita conversa, né, deve acontecer, né? Deve existir até para perceber, né, o nível, né, de que nós podemos ter aqui, né, em relação até ao próprio grupo, mas eu acho que aos poucos, né, isso vai acontecendo, né, com essas interações e relacionamento, né? Relacionamento é fundamental para nós termos aí um ambiente cada vez melhor aqui dentro do clube.